Fala galera, sejam muito bem-vindos todos aí para mais uma aula, para a nossa quarta aula aqui do nosso curso de matemática básica. E hoje a gente vai falar sobre um assunto, vocês viram que a aula ela está bem curtinha, sobre um assunto curto, que é basicamente expressões numéricas. O que acontece se a gente começar a pegar as operações que a gente estudou agora e juntar elas para montar uma conta com todas elas ao mesmo tempo? O que a gente dá prioridade? Por onde a gente começa? Então é isso que a gente vai ver hoje. Expressões numéricas. Eu até coloquei aqui ordem das operações, que é basicamente o que eu faço primeiro, uma multiplicação ou uma soma? O que eu faço primeiro? Isso já pode ter visto em vários lugares, vários desafios bugantes que você fica assim com dúvida, mas muitas vezes eles são relacionados com isso, com a ordem das operações. Para resolvê-los, para resolver esses desafios, você tem que ficar atento em qual operação você faz primeiro, qual a primeira que você realiza, beleza? Então vamos lá, vou botar na tela cheia aqui para vocês conseguirem ver com melhor qualidade, né? Vamos lá. Primeiro slide aqui, eu já coloquei ordem das operações. Antes de começar a fazer essas operações, só um comentário, né? Você poderia olhar para essas operações e pensar, putz, por onde que eu começo? Porque até agora a gente fez operações separadas. A gente viu lá soma, subtração, viu divisão, viu multiplicação, mas a gente viu isso de forma separada. A gente não viu quando a gente tem uma multiplicação e uma soma ao mesmo tempo. O que a gente faz quando a gente tem essas operações juntas numa mesma conta? E é isso que a gente vai olhar aqui agora. Eu quero colocar aqui, né, dar uma ênfase para esse resumindo que eu coloquei aqui embaixo, que é o que vai guiar a gente ao longo de toda essa aula. O que vai guiar a gente é esse resumindo aqui. Multiplicação ou divisão é o que você vai fazer primeiro e depois adição e subtração. Vocês podem ver que aqui tem essa setinha, que significa que a gente começa nesses dois aqui e depois vem para esses dois aqui. Ou seja, sempre que você ficar na frente de uma conta que mistura tanto a soma e a subtração quanto a multiplicação e a divisão, você vai ter que usar essa ordem aqui. Você vai começar pela multiplicação e pela divisão e depois você faz a soma. Tem que tomar muito cuidado porque tem muita gente que erra nisso, em você acabar indo por um caminho que não é o correto, que você tinha que ter começado por outro lugar. Beleza? Então vamos fazer essas continhas que são bem básicas, mas só tem que ficar ligado em seguir a ordem das operações, que é o que a gente está vendo aqui. Beleza? Vamos lá então. Vamos fazer essas continhas que elas são tranquilas. Se liga aqui. Exemplos. O primeiro exemplo aqui. A gente tem 5 mais 2 vezes 3. Você poderia ficar com dúvida e falar, pô, eu devo fazer esse 5 mais 3 e depois esse 5 mais 2, depois eu multiplico por 3, ou eu faço essa multiplicação 5 vezes 3 e depois, 2 vezes 3 e depois somo com 5. Como a gente viu aqui, ó, você vai dar prioridade primeiro para multiplicação e para divisão e depois para adição e subtração. Ou seja, se você tem aqui uma operação de vezes, uma operação de multiplicação e uma soma aqui, uma adição, você vai dar prioridade para a multiplicação. Ou seja, você vai começar fazendo essa conta pelo 2 vezes 3. Então, estaria errado fazer essa conta, você somar 5 mais 2 e depois multiplicar por 3. Por quê? Porque na ordem das operações, a gente começa sempre, como está escrito aqui embaixo, pela multiplicação ou pela divisão. Então, se a gente tem ali uma soma, aqui, a adição, e uma multiplicação, que é esse pontinho aqui, eu poderia ter o xizinho também, mas eu vou colocar o pontinho para vocês se acostumarem. Quando você tem essas duas operações, você começa pela multiplicação e não pela soma. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Agora que a gente já sabe por onde a gente começa, a gente vai fazer primeiro 2 vezes o 3, certo? 2 vezes o 3, aqui ó, 2 vezes o 3, essa parte aqui, 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, a gente vai ter 5 mais 2 vezes o 3. Desculpa, 5 mais 2 vezes o 3, que é 6. Beleza? 5 mais 2 vezes o 3, que é 6. Ou seja, a gente tinha aqui uma soma e uma multiplicação. A gente começou pela multiplicação. Ficou então 5 mais 6, que é igual a 11, certo? 5 mais 6, que é igual a 11. A gente já viu lá na aula, na segunda aula, né? Como é que a gente faz essa soma aqui? Tranquilo, 5 mais 6 igual a 11. Ou seja, o que a gente fez aqui? A gente simplesmente fez primeiro a multiplicação, porque ela tem, na hierarquia, ela vai primeiro, você faz primeiro multiplicações, para depois fazer a soma. Estaria totalmente errado se você fizesse 5 mais 2, né, que ficaria 7, vezes 3. Estaria totalmente errado, porque você primeiro faz a multiplicação e depois a soma ali. Beleza? Agora as outras vão ficar bem fáceis, porque vocês já entenderam a ideia. As outras é a mesma coisa. Você vai olhar quais são as operações que estão sendo usadas na continha. Beleza, então eu vou começar pelas que têm a maior hierarquia, que são a multiplicação e a divisão. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer as outras mais rápido, porque a gente já entendeu como é que a gente faz isso daqui. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Ó? Tem 6 dividido por 3 menos 2. Por onde a gente começa? A gente vai começar pela que tem maior hierarquia, é o que está escrito aqui, ó, divisão. Então, a gente vai começar pela divisão. Vai começar por aqui, ó, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. É igual a 2. Então vai ficar 2 menos 2. Isso aqui é igual a
0, certo? Eu só fiz essa continha primeiro, 6 dividido por 3 é igual a 2, aí eu reescrevi o 2, que é o 6 dividido por 3, menos o 2, que é o que já estava aqui, menos o 2. Aí deu 0, 2 menos 2 igual a 0. Vocês viram que é bem tranquilinho, né? A gente basicamente vai olhar primeiro para as multiplicações e divisões, fazer elas e depois ir para a soma ou subtração. Vamos para a última, que essa pode dar uma bugadinha, você ficar, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas essa daqui é só você ver o que está escrito aqui que você vai sair dela bem tranquilamente. Ó. Se liga aqui, vamos lá. Na última a gente tem aqui 3 dividido por 3 mais 3 vezes 2. Como é que você faz isso daqui? Vamos lá, 3 dividido por 3 mais 3 vezes 2. A gente já sabe que a gente não vai começar pela soma, né? A gente já viu que a soma, na hierarquia, vai vir por último. A gente faz primeiro multiplicação ou divisão. Beleza, e o que eu faço aqui? Eu faço essa multiplicação, ou essa divisão, desculpa, ou essa multiplicação. Qual delas que eu faço primeiro? Então, como vocês viram ali, ó, tá escrito ou, certo? Tá escrito ou aqui, opa, aqui tá escrito ou. Ou seja, se tá escrito ou, você pode fazer uma ou a outra, não importa qual você vai fazer primeiro, beleza? Aqui então a gente pode fazer ou a divisão primeiro ou a multiplicação, isso não vai importar pra gente no resultado. Então vamos lá, vamos seguir e fazer aqui, ó, vamos lá. Fazendo aqui primeira divisão, por exemplo, fazendo primeira divisão, 3 dividido por 3 dá 1, então a gente sabe que isso daí vai dar 1, certo? Essa divisão aqui, essa divisão, que eu tô fazendo primeiro, vai dar 1, 3 dividido por 3. Beleza, e aqui, a gente tem 3 vezes 2, 3 vezes 2 a gente sabe que é 6. Então, 3 vezes 2 igual a 6. Beleza, a gente tem um mais aqui no meio, então vai ficar 1 mais 6. A gente simplesmente fez primeiro as operações que são maiores na hierarquia, que a gente faz primeiro, que é a divisão e a multiplicação. 3 dividido por 3, 1, reescrevi aqui, beleza. E depois, 3 vezes 2, 6, reescrevi aqui também, sem problema nenhum. Agora a gente faz a última que sobrou, que é essa operação de soma aqui, essa adição, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Essa adição, 6 mais 1, 1 mais 6, né? Isso aqui vai dar pra gente 7. Ou seja, a gente faz a continha levando em conta essa hierarquia. E se tiver multiplicação e divisão, você pode fazer qualquer uma delas, porque elas estão uma igual a outra na hierarquia, as duas têm a mesma hierarquia. Você pode ou começar pela divisão ou pela multiplicação. No último exemplo dessa aula, eu vou mostrar um caso para vocês que, na realidade, você não pode pensar assim, que você tem que fazer pela ordem que está escrito. Mas, nesse caso, como você tem aqui uma soma e separadamente você tem uma divisão, que é essa daqui, e separadamente você tem uma multiplicação, que é essa daqui, nesse caso, você faz qualquer uma, não importa. Se eu fizesse primeiro 3 vezes 2, depois fosse para os 3 dividido por 3, ia dar exatamente o mesmo resultado, beleza? Só no finalzinho eu vou mostrar para vocês um exemplo que, se essas operações tivessem escritas de outra forma, você teria que fazer em outra ordem, beleza? Mas isso a gente já vai falar aqui. Legal, então a gente tem os resultados aqui, bem tranquilinhos aqui, né? 11, 0 e 7. Legal, vamos passar para o próximo aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Se liga. A gente tem aqui o próximo, exemplos. Agora eu escrevi ordem na reunião. O que seria isso? No slide anterior a gente viu ordem das operações, certo? Ou seja, qual que a gente faz primeiro? Multiplicação, divisão, adição, subtração. Agora é ordem na reunião. Essa coisa de reunião a gente não viu ainda. Eu não mostrei para vocês, mas isso aqui a gente vai usar bastante. Ó, presta atenção. O que acontece? Na matemática, a gente tem alguns sinais, que acabou que até na primeira aula lá que eu mostrei alguns símbolos matemáticos para vocês, tem sinais que são muito importantes. E alguns deles são esses daqui, os parênteses, os colchetes e as chaves. São sinais bem importantes que vão aparecer muito. Para que eles servem? Eles servem quando a gente quer escrever alguma coisa na matemática e a gente quer dar, assim, por exemplo, a gente quer que você faça uma operação primeiro, a gente coloca um parênteses ali para ficar evidente que aquilo é o que você deve fazer primeiro, beleza? Então, a gente usa isso daí para reescrever as expressões numéricas que a gente tem e escrever elas de forma que a pessoa que está lendo a expressão entenda onde ela deve começar a operação. Ou seja, se você começar a ver uma operação parênteses, como a gente tem aqui, ó, parênteses, colchete, chaves, se você vê isso em uma operação, esses sinais, eles estão te falando onde você deve começar a conta, beleza? Se você vê essa conta gigante aqui, você fica, meu Deus do céu, por onde que eu começo? Você vai começar tendo como guia isso daqui, o parênteses, depois o colchetes e depois as chaves, beleza? Então vamos lá, vamos fazer aqui essa continha aqui, vamos fazer seguindo essa ordem que a gente viu aqui. Começando pelo parênteses, que é o que está aqui, ó. Primeiro o parênteses, depois o colchete e depois a chave. Vamos lá, vamos começar pelo parênteses. Mas antes, né, a gente vai
treinar isso aqui, depois vai ter mais exemplo, né? A gente vai treinar aqui, mas vai ter mais exemplo. Antes eu só quero mostrar um negócio. Você fala, pô, Nicolas, mas esse parênteses aí, ele é assim, necessário, ele precisa aparecer para você, a gente precisa colocar ele? Tem conta que se você não colocar um parênteses, você vai escrever coisas diferentes. Como assim? Eu botei um exemplo aqui pra gente, ó. Nesse exemplinho aqui, eu coloquei esse símbolo, que eu não sei se vocês lembram da primeira aula, que significa que coisas são diferentes, né? Se você tem esse símbolo, é o de igual. Se você corta ele, é o de diferente. Então, se você bota esse símbolo, o que tiver de um lado é diferente do que está do outro lado. Beleza, por isso que eu coloquei esse símbolo aqui, ó. Se liga, por que eu coloquei o símbolo? Porque é um negócio, ó, se você olhar aqui, aqui tem um parênteses e aqui não tem o parênteses. Ou seja, isso tá me falando alguma coisa. Tá falando que muda. Se eu colocar esse parênteses ou não, isso vai mudar. Por quê? Vamos lá, vamos analisar isso daqui. Vamos ver quanto dá cada conta. Vamos fazer primeiro essa daqui que a gente já viu como é que faz. A gente acabou de fazer uma conta muito parecida. A gente viu que a gente começa pela multiplicação, certo? Entre soma e multiplicação, a gente começa pela multiplicação. 2 vezes 3, a gente sabe que é 6. Beleza, então a gente vai ter 5 mais 6, né? Desse lado aqui a gente tem 5 mais 6, que é igual a 11. Ou seja, esse lado aqui, nesse lado aqui a gente tem 11. A resposta aqui é 11. Beleza, e do outro lado, né? Eu falei que é diferente, então tem que dar um resultado diferente. Legal, como é que a gente vai agir do outro lado? No caso do outro lado, você não pode começar por essa multiplicação, você não pode fazer 2 vezes 3 e depois somar 5. Por quê? Porque tem um parênteses ali. Esse parênteses está dizendo pra gente que a gente tem que primeiro fazer a operação que está lá dentro. A gente tem que primeiro resolver o que está dentro do parênteses para depois olhar para o que está fora. Ou seja, a gente vai ter que fazer aqui 5 mais 2, que vai dar 7 pra gente, e depois multiplicar por 3, tudo bem? Foi isso que eu falei agora no comecinho da aula. Se colocar um parênteses ali, vai mudar o resultado. Aqui vai dar 21, vai ficar 3 vezes 7, que é igual a 21. Então a resposta, eu vou até botar aqui em cima, para não atrapalhar na escrita da resposta total. Aqui, ó, deu 7, né? 5 mais 2, fazendo a multiplicação, 7 vezes 3, 21. Beleza, 21. Ou seja, são coisas diferentes, né? A gente chegou que 21 é diferente de 11, o que é evidente, a gente sabe que 21 é diferente de 11, então a gente chegou nisso porque são operações diferentes, a gente está fazendo coisas diferentes. Se a gente botou um parênteses aqui, a gente está falando, comece por essa operação. Começando por essa operação, você vai mudar, obviamente, o resultado por ter feito em outra ordem, beleza? Aí você fala, pô, Nicolas, eu lembro você comentando um negocinho de distributiva, né? Que você, quando você tem um negócio multiplicando e outro dentro de parênteses, você pode fazer a distributiva. A gente, ao longo dessa aula e das outras, a gente vai falar muito melhor de distributiva, mas eu vou comentar aqui com vocês, ó. Olha aqui, na distributiva, o que seria isso? Distributiva é o seguinte, ao invés de você somar aqui e depois fazer a multiplicação, você pode fazer o seguinte, você pode, ó, vou só reescrever aqui em cima, ó. Você tem 5 mais 2, isso tudo, né, vezes 3, isso tudo vezes 3. O que você pode fazer? Você pode fazer 3 vezes 5, que é a distributiva que eu mostrei para vocês, mais 3 vezes 2. Isso aqui vai ficar quanto? Ó? 3 vezes 5 é igual a 15. E 3 vezes 2 é igual a 6. Então, mais 6. 15 mais 6 vai dar 21. Ou seja, o resultado é o mesmo. Só mudou o método que a gente usou. Aqui a gente somou primeiro para depois fazer a multiplicação. E aqui a gente multiplicou. Só que a gente multiplicou pelos dois números. Vocês estão vendo a diferença? Se não tivesse o parênteses, eu multiplicaria só pelo 2. Mas como tem o parênteses, eu tenho que multiplicar pelos dois números, porque o parênteses está me mostrando que esse 3 aqui, ele multiplica os dois números. Esse parênteses, ele significa que o 3, ele multiplica tanto o 2 quanto o 5. Por isso que na distributiva, eu tenho que multiplicar pelos dois, porque o parênteses significa que eu quero aqueles dois números juntos. Então, se eu fizer a distributiva, eu tenho que multiplicar pelos dois, que seria a mesma coisa que eu somar eles primeiro e depois fazer a multiplicação, beleza? Por isso, lembra que eu falei para vocês que na distributiva eu não ia explicar naquele momento, quando a gente viu um pouquinho de distributiva, que eu não ia explicar naquele momento, mas que ia aparecer mais distributiva pra gente. Por que a gente multiplica pelos dois? Por que a gente faz esse chuveirinho, né? Multiplicar por todo mundo que tá lá dentro. Porque o parênteses, ele significa que a gente quer primeiro resolver a coisa que tá dentro. Ou seja, juntar tudo que tá dentro e depois fazer a multiplicação. Se a gente fizer a multiplicação primeiro, a gente tem que multiplicar por tudo que tá dentro, porque a gente quer juntar as coisas que estão lá dentro, entendeu? Por isso que a gente faz essa distributiva. Mas nesse caso, como são números assim, que você consegue fazer a continha, você não precisa fazer a distributiva, você pode somar 5 mais 2 primeiro e depois multiplicar, que dá na mesma. Legal, visto isso, agora a gente vai mexer mesmo com conta. A gente vai começar a olhar
expressões numéricas, isso aqui já é uma expressão numérica, você juntar várias operações e vários números ali, já temos expressões numéricas, e a gente vai resolver isso aqui. Vamos ver. Eu quero que você pause e tente fazer, levando em conta, pausa aí a videoaula e tenta fazer, levando em conta o que eu falei para vocês. Você, entre multiplicação e divisão e adição e subtração, você começa pela multiplicação e divisão. Tenha isso na sua cabeça. E também, o outro resuminho que eu botei aqui, se você tem parênteses, colchetes e chaves, você começa sempre pelo parênteses, depois por colchetes e por último para chaves. Então faça isso. Tente resolver essa expressão olhando desse jeito. Primeiro a multiplicação e divisão, depois a soma e subtração. E se tiver parênteses, começa por ele. Se tiver chaves, você vai para elas depois. Se tiver colchetes, você vai para elas depois. Se tiver chaves, você vai para elas por último, beleza? Então, legal. Agora vou botar aqui grande para todo mundo conseguir fazer aí. Eu vou resumindo com vocês. Vamos lá. Como eu disse, começaremos sempre pelos parênteses, certo? Ou seja, eu vou olhar os parênteses que tem aqui e vou começar a resolver eles. Vamos lá, o primeiro que tem aqui é esse daqui, ó. 8 mais 12, certo? 8 menos 12 no caso, né? Então eu tenho que fazer essa continha porque tá dentro de um parêntese. Então eu tenho que começar por ela. 8 menos 12 dá menos 4. Então essa é a primeira continha que eu faço. Legal, menos 4. Eu vou até colocar aqui pra cima para ocupar menos espaço, ó. 8 menos 12. Isso aqui é menos 4, certo? É só fazer a continha sem problema nenhum. E aqui eu tenho, ó, 5 mais 3. Isso aqui dá 8 pra gente. Beleza, comecei pelo parênteses, tranquilo, já fiz o parênteses. O que eu faço agora? Ó? Presta atenção bastante aqui, ó. Eu tenho aqui, dentro, eu tenho um colchetes também, né? Os parênteses eu meio que já acabei com eles, porque eu já fiz a continha que tá dentro deles. Então eu vou tirar o parênteses, porque eu já fiz a conta que tá lá dentro, e vou deixar o colchete, porque no colchete eu não mexi ainda. Então vamos lá, eu só vou reescrever aqui embaixo para vocês verem qual é o raciocínio, depois eu vou apagar e eu vou escrever de novo, de uma forma que eu use melhor o espaço que eu tenho aqui, beleza? Vamos lá, ó. Só escrevendo o colchete, só para vocês verem como é que vai ficar dentro do colchete. Aqui eu falei, né? 8 menos 12 dá menos 4. Então eu só repito menos 4. Antes a gente tinha esse parênteses aqui dentro do colchete. Eu só vou, como eu já fiz a conta que tá lá dentro, eu tiro o parênteses, só reescrevo o resultado. Legal. Agora, ó, tem um menos aqui fora do parênteses. Então ele vai continuar ali, eu não posso sumir com ele do nada. Então vai ficar menos 4 menos, certo? O resultado disso daqui, menos, porque o menos ele já estava ali, certo? Menos o outro resultado, que é esse 8 aqui. Ou seja, menos 8. Então a gente vai ter menos 4, menos 8. Legal. E a gente tem um menos 7 dentro do colchete também. Então esse menos 7, ele continua lá dentro do colchete. Legal. Então a gente tem aqui menos 4, menos 8 e menos 7. Esse cuidado que a gente tem que ter. A gente fez o parênteses, legal, a gente só reescreve o resultado do parênteses ali e continua com as operações que a gente tem fora desses parênteses. Legal, fizemos isso. Vamos agora só reescrever isso aqui de uma forma mais bela. Era só para mostrar a vocês o que acontece. Eu vou reescrever aqui toda a expressão. Ó. A gente vai ter aqui, ó, 6 mais, aí abre as chaves aqui, 4 mais, abre o nosso colchete aqui. Aqui a gente não coloca mais parênteses porque a gente já fez a conta, vai ficar menos 4, menos, certo? Porque o menos ele já estava ali fora, menos o 8, legal, menos o 7, que tá lá, tá ali fora. Fecha o nosso colchete aqui, mais 2, tem um 2 ali, mais 2, fecha a nossa chaves. Então a nossa expressão agora ela ficou assim. A gente resolveu o parênteses. Agora a gente vai pro próximo, a gente vai resolver o colchete, tá escrito aqui embaixo, ó. Agora a vez do colchete. Legal, então vamos lá, vamos resolver esse carinha aqui, ó, o que tá dentro dele. A gente tem menos 4, menos 8, menos 7. Menos 8 com menos 7, você pode pensar assim, menos 8 com menos 8 dá menos 16. Só que não é menos 8 com menos 8, é menos 8 com menos 7. Então vai dar menos 15, beleza. Menos 15 aqui então. Esse dá menos 15. Com aquele menos 4 ali vai ficar menos 19, certo? Menos 19. Pô, Nicolas, me confundi aqui, ó. 8 com o 4. 8 com 4 vai dar 12, que foi a continha que a gente fez ali em cima. 8 com 4 vai dar 12. O 12 com 7, 7 mais 2 dá 9. Então, vai ficar 19 ali pra gente. Legal, menos 19. Tranquilo. Agora você já fez a continha que tá dentro do colchete, você tira o colchete e reescreve a expressão que você tinha. Então, é a mesma coisa. Vamos fazer aqui, ó. 6 mais, abre aqui as chaves, 4, opa, risquei aqui sem querer, 4, tira o colchete, você já fez a conta que está dentro dele, você tira, vai ficar menos 19, porque é o que tinha lá dentro, certo? Menos 19, mais 2, mais 2, fecha o colchete. Legal, agora faz a conta que está dentro, fecha as chaves, desculpa, faz a conta que está dentro das chaves aqui. Vocês viram que é basicamente começar pela ordem aqui, começar pelo parênteses, depois colchetes, depois chave, e ir seguindo a ordem fazendo a continha que está lá dentro. Vocês viram que as contas não são difíceis, é basicamente fazer a conta. Agora, você não pode deixar de seguir essa ordem, senão você vai se embaralhar na hora de fazer a conta, beleza? Vamos lá então, aqui a gente tem menos 19, vamos lá, você pode fazer de várias formas daí, né? Você pode juntar primeiro 4 com 2, que vai dar 6, e fazer 19
menos o 6 ali, que vai ficar menos 13 aqui, né? Então a gente tem menos 13, certo? Você poderia fazer também o menos 19 com aquele 4 ali, certo? E depois somar esse 2 aqui, tudo bem? Que ficaria menos 15, tirando aquele 2 ali, né? Somando com o número negativo, e vai ficar menos 13. Legal, agora é simplesmente juntar isso daí. A gente vai ter 6 mais o menos 13, concorda comigo? 6 menos o 13. Por quê? Porque a gente simplesmente some com as nossas chaves, já que a gente já fez a conta que está lá dentro, e só reescreve o resultado. Vai ficar 6, que é o que já estava aqui, mais, porque o mais ele está fora aqui, menos o 13, certo? Só que a gente já viu que se a gente tem mais, a gente vai somar uma coisa negativa, o menos o 13, vai dar negativo isso daqui, vai dar menos 13, certo? Se você for tirar o negócio ali, se você for tirar uma coisa positiva ou colocar uma coisa negativa, você vai chegar numa coisa negativa, né? Você vai perder dinheiro, por exemplo. Se você tirar uma coisa positiva, você perde dinheiro, e se você colocar uma coisa negativa, você também está perdendo dinheiro. Ou seja, a gente vai ter aqui 6 menos o 13, agora é só fazer essa continha sem problema nenhum. Você pode tirar 3, vai ficar menos 10, tira 3 de novo, isso aqui vai ficar menos 7. Pronto, menos 7, esse aqui é o nosso resultado, beleza? Se você quiser conferir, você pega o 7, soma com 6, você vai ver que dá 13, então tá certinha a nossa subtração. Beleza, menos 7 então. Então aqui tá o nosso resultado da primeira expressão numérica que a gente acabou de calcular. Isso aqui é um marco histórico, porque até agora a gente estava calculando somente, até as outras aulas, né, somente continhas muito básicas, que é, divide 5 por 2,5, sabe, coisas assim tranquilas de fazer. Agora a gente começou a mexer com coisas um pouco mais complexas. A gente está misturando conhecimentos aqui. Vocês viram que a gente misturou numa mesma aula todo o conhecimento que a gente adquiriu nas últimas aulas. E é isso na matemática inteira, tudo bem? Todo o conteúdo de matemática você vai sempre precisar necessariamente do que você acabou de ver. Por isso não vale a pena você pular nada quando você estiver estudando matemática, porque você vai precisar do conteúdo anterior. Vocês estão vendo aqui que a gente usou todos os conhecimentos que a gente acabou de adquirir nas outras aulas para resolver essas expressões. E vai ser assim ao longo do curso todo e ao longo de todo o período que você estudar a linda matéria da matemática, beleza? Então, seguindo aí, próxima conta, vocês viram aqui que eu só coloquei, ó, soma e subtração, para ficar mais fácil para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse agrupamento, essa reunião. Agora eu vou misturar também divisão e multiplicação para ficar um pouco mais difícil. Então tem mais uma expressão aí, pausa de novo, tenta fazê-la para depois a gente tentar juntos aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer essa continha aqui, ó. Se liga, você tem aqui, ó, exemplo, né? Eu não vou ler a conta toda, mas é uma conta bem grande, né? Tem 6 mais 6 dividido, tem um negócio muito grande aí. Mas o que a gente vai fazer? Vai seguir a mesma receita de bolo que a gente seguiu até agora. Qual é a receita? Começa pelos parênteses. E se acabar que se você tiver na sua frente uma multiplicação e uma divisão ali, uma do lado da outra, e você precisa fazer alguma das duas, você vai começar, obviamente, pela multiplicação ou desculpa, se você tiver uma soma ou uma subtração frente a uma multiplicação ou divisão, você começa pela multiplicação ou pela divisão, beleza? Vamos lá, então. Ó, a gente vai começar pelo parênteses, igualzinho o que a gente acabou de fazer nos outros exercícios. Vamos lá, começando por aqui. Começando por aqui, a gente vai ter 8 menos 12, isso aqui dá menos 4, é a mesma conta que a gente fez agora há pouco. 3 mais 5, ou 5 mais 3, isso aqui vai dar 8 pra gente. Fez o parênteses, ele pode sumir. Legal. Então eu vou reescrever essa expressão tirando o parênteses, porque a conta que está dentro do parênteses eu já fiz. Vamos lá. A gente tem 6 aqui. 6 mais 6 dividido. Abre aqui uma chaves. Por 4 mais. Abre um colchete. 3 que multiplica. O que o 3 multiplica? O 3 multiplica esse menos 4, você concorda comigo? Eu não vou escrever assim, ó, 3 vezes menos 4, porque normalmente quando a gente tem esse sinal de menos, a gente escreve dentro de um parênteses, tá? Então eu vou reescrever assim mesmo, com o parênteses. Você fala, pô, Nicolas, mas você falou que quando faz a continha que está dentro do parênteses, a gente já pode tirar ele. Realmente já pode. Mas quando a gente está representando números negativos, normalmente a gente coloca esse parênteses porque ele tem um menos ali na frente, para não ficar misturado, ter uma vezes e um menos juntos, entendeu? Então a gente coloca esse parênteses. Mas a continha que estava lá dentro a gente já fez. E assim, a gente não necessariamente precisaria colocar esse parênteses, porque a gente já poderia fazer a conta direto, né? A gente poderia fazer 3 vezes o menos 4 dá menos 12 e já escrever aqui direto menos 12, que é até o que eu vou fazer aqui para poupar espaço. Tudo bem? Para poupar espaço. Porém, se você quisesse escrever 3 vezes menos 4, você escreveria assim, ó, 3 vezes menos 4. Menos
4, beleza? Você escreveria assim, porque como tem esse sinalzinho de menos, a gente coloca o parênteses só por ter esse sinal de menos. Se fosse 3 vezes 4, você poderia escrever direto, né, 3 vezes 4, não precisava botar parênteses nenhum. E se você botasse parênteses, não teria problema também, você poderia fazer 3 vezes o 4 assim, mas ninguém escreve assim porque é uma perda de... você vai colocar um símbolo à toa, mas aqui normalmente a gente coloca mesmo. Beleza, só estou mostrando para vocês saberem como é que escreveria, mas nesse caso não precisa porque é só fazer a multiplicação. 3 vezes o menos 4. Legal. E agora, mais, né? O mais continua aqui, então a gente tem mais 2 vezes o 8. 2 vezes 8 dá 16, então mais 16. Fecha o colchete, menos 2 que tem ali fora ainda, menos 2, fecha as chaves aqui. Legal, é isso que a gente tem aqui. Beleza, só vou fazer um comentáriozinho antes de continuar fazendo essa continha. O que acontece aqui, ó? Vocês viram o que eu fiz aqui? Eu tinha o parênteses, eu resolvi o parênteses, né? Aí eu fiquei com 3 vezes menos 4, certo? Mais 8 vezes 2. Aqui eu tenho uma soma. Só que o que eu fiz primeiro? Eu fiz primeiro a multiplicação. Por quê? Porque a gente acabou de aprender que a gente faz primeiro a multiplicação e depois a soma. Então eu fiz primeiro a multiplicação, aqui deu 16, a multiplicação aqui também, aqui deu menos 12, agora sim eu fiz a soma, beleza? Agora sim eu vou fazer a soma, né? A soma tá aqui. Então, só para mostrar para vocês que a gente não vai, em momento nenhum, deixar de seguir as regras que eu acabei de colocar para vocês. Faz primeiro a multiplicação, a divisão, depois soma e subtração e sempre começa parênteses, depois colchetes, por último chaves, beleza? Então, seguindo aqui. Agora, a gente já fez o parênteses, vamos para esses colchetes aqui. Vamos lá, aqui dentro a gente tem o quê? Menos 12 mais 16. Só fazer a continha aqui, a gente vai chegar em 4, certo? De menos 12. Se você tem 6 e você tira 16 e você tira 12, você sobra com 4 para você, né? Beleza, então a gente já fez o que está dentro do nosso colchete ali. Agora é simplesmente tirar esse colchete, reescrever de novo a expressão, tirando esse colchete, porque a gente já fez o que estava ali dentro. Vamos lá, reescrevendo a expressão, a gente vai ter 6 mais 6 dividido por, escreve as chaves ali, 4 mais. Ó, o colchete ele vai sumir, porque a gente já fez o que estava dentro. O que vale o colchete? Ele vale 4, né? Então a gente só reescreve o 4. Mais 4 menos 2. Beleza, menos 2. Legal, agora é só fazer essa continha. Aqui a gente tem soma e subtração. O que a gente viu lá naquele slide? A gente viu que entre soma e subtração, tanto faz qual você vai fazer. Então você pode fazer qualquer uma das duas. Você pode fazer 4 menos 2, que dá 2, e depois somar com 4, que vai dar 6, ou 4 mais 4, que vai dar 8, e depois tirar o 2, que vai dar 6 também, tá? Então não importa aqui qual ordem você vai fazer, porque você tem duas operações de mesma hierarquia. Então aqui a gente vai ter 6. Legal, reescreve isso daqui, continua o mesmo processo. Pô, já fez as chaves? Tira as chaves e reescreve o resultado. A gente vai ter 6 mais 6 dividido por 6, que foi onde a gente chegou. Legal, o que a gente faz aqui? Segue a receitinha de bolo. Pô, entre divisão e soma, o que a gente faz primeiro? A gente faz a divisão primeiro, ou seja, eu vou primeiro fazer a divisão. Então eu vou fazer a divisão aqui. Vai ficar 6 dividido por 6, que é igual a 1. 6 dividido por 6 igual a 1. Agora, a gente já tem 1 ali, vai ficar 6 mais 1, certo? 6 mais 1. Agora é só somar. Isso aqui dá 7. Beleza? Isso aqui dá 7. Então, vocês viram que a gente basicamente só foi seguindo a receitinha que eu comentei com vocês, que é basicamente fazer as coisas na ordem que elas têm que ser feitas, parênteses, depois o colchetes, depois as chaves, primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Só um comentário, eu não falei aqui com vocês na ordem das operações, eu não comentei com vocês sobre potenciação, sobre radiciação, por quê? Porque vocês nem viram isso ainda, então para quem nunca viu, não vai entender essas operações, mas a gente vai acabar vendo expressões numéricas com potenciação, com várias outros tipos de operações, porém eu não coloquei aqui porque a gente não chegou nessas operações ainda, beleza? Então, só para passar aí que a gente vai falar de o que você faz primeiro quando tiver mais operações. Mas como até agora a gente só viu 4 operações, a gente vai mexer com 4 operações. Beleza, passando aqui para o próximo, eu coloquei aqui dúvidas comuns, dúvidas que muitas pessoas têm, que é basicamente você seguir a receita que eu acabei de dar, que é você fazer primeiro a multiplicação e divisão, depois a soma e subtração, tá? Eu vou repetir isso várias vezes, porque se isso ficar na sua cabeça, essas expressões, esses desafios que de vez em quando aparecem, que o pessoal fica, oh meu Deus, como é que eu faço? Eles são resolvidos, porque é basicamente você seguir a ordem tradicional, você seguir a ordem correta de fazer as operações e de reunir as coisas, beleza? Então, beleza, vamos lá, vamos fazer esses exemplinhos que podem ter deixado você meio, oh meu Deus, como é que eu faço? Mas eu quero que você pause e tente fazer, ó. Vamos lá, vamos fazer eles aqui, ó. Vamos lá, vamos ler esses
esses exemplinhos aqui. A gente tem 5 menos 5 vezes 2 mais 11. Putz, ó meu Deus, por onde que eu começo? Vamos lá. Aqui nesse caso, ó, eu coloquei a multiplicação como vezes, mas eu disse para vocês que tanto faz. Você pode colocar tanto o pontinho quanto o xizinho, representa a mesma coisa que uma multiplicação. Vamos lá, o que eu disse para vocês? Começa pela multiplicação ou pela divisão. Aqui, a gente tem uma multiplicação, a gente vai começar por ela, portanto. Então, 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, a gente vai ter 5, vou reescrever a expressão aqui embaixo, ó. A gente vai ter 5 menos, a gente tem um sinal negativo ali, certo? Menos o 5 vezes 2, que é 10, então menos 10, mais 11. Agora a gente tem soma e subtração. Pode fazer na ordem que você quiser. Eu vou fazer primeiro isso aqui, ó. 11 menos 10 dá 1. Então 5 mais 1, isso aqui vai dar 6 pra gente. Então o nosso gabarito aqui, ó, dessa questãozinha, que eu até botei gabarito, é letra C, 6, beleza? Pô, você poderia chegar em 11? Poderia acabar chegando. Se você fizesse de outra forma, por exemplo, se você fizesse primeiro essa subtração aqui, ia ficar 5 menos 5, que dá 0. 0 vezes 2 ia dar 0. Ia ficar 0 mais 11, que daria 11, você chegaria no gabarito A. Só que tá totalmente errado, por quê? Porque você não faz primeiro a subtração, você faz primeiro a multiplicação, beleza? Então, esses exercícios, normalmente, as alternativas vão estar contando com que você faça alguma coisa errada no meio do caminho. Mas seguindo o passo a passo, o normal, o tradicional, você não vai errar, beleza? Legal. Agora, essa daqui. Essa foi a que eu falei que no final você poderia ficar com alguma dúvida por dar dúvida mesmo aqui. Só que pode ficar tranquilo que eu vou falar o detalhe que você tem que tomar cuidado nesse caso. Vamos lá, ó, se liga aqui. Por onde a gente começa? Pô, tem parênteses, começa pelo parênteses, sem problema nenhum. Então aqui eu vou até escrever aqui em cima para ficar melhor. Ó, 1 mais 5, isso aqui vai dar 6 pra gente. 6, beleza, a gente tem 6 aqui. Ou seja, eu vou reescrever essa operação. A gente vai ter 24 dividido por 2 vezes 6. Aí você fala, Nicolas, o que eu faço? Agora eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Quem que eu faço primeiro? Aí você vai falar, putz, o Nicolas falou pra mim que eu faço primeiro, que eu não importa, né? Que as duas têm a mesma hierarquia, então tanto faz eu fazer a multiplicação ou a divisão. Você tem que tomar muito cuidado nesse caso específico, eu vou até mostrar por quê, ó. Vamos fazer das duas formas. Primeiro eu vou fazer a divisão, depois a multiplicação, depois eu vou fazer primeiro a multiplicação, depois a divisão. Vocês vão ver que a gente vai chegar em resultados diferentes. Se a gente chegou em resultados diferentes, é porque não é assim, você não pode fazer qualquer uma das duas, porque senão elas teriam que chegar na mesma coisa se pudesse fazer qualquer um dos dois passos, beleza? Então, vou fazer dos dois jeitos pra gente ver que chega em resultados diferentes. Ó, se eu fizer primeiro a divisão aqui, deixa eu botar grande pra vocês aqui, ó. Se eu fizer primeiro a divisão aqui, ó, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 24 dividido por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Vai ficar 6 vezes 12, né? Porque esse 6 sobrou lá. 6 vezes 12, isso aqui vai dar 72. 72. Só tô fazendo rapidinho para mostrar para vocês que vai dar diferente. Agora, se a gente fizesse primeiro 2 vezes 6, ia ficar 12. Então, a gente ia ter 24 dividido por 12. Concorda comigo? E 24 dividido por 12, isso aqui vai dar 2, né? 24 é o dobro de 12. Ou seja, a gente chegou em dois resultados diferentes. Você fala, e Nicolas, o que eu faço agora? Porque você falou para mim que tanto, assim, não importava se eu ia fazer primeiro a multiplicação ou a divisão. Então, nesse caso importa. Quando que não importava? Não importava quando, por exemplo, você tinha, sei lá, a gente apareceu aqui pra gente, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Tinha aparecido pra gente aqui, ó. Não importava, ó, nesse caso aqui. Nesse caso não importava. Por quê? Porque você tinha uma soma ali no meio. De um lado uma coisa estava dividindo, do outro lado uma coisa estava somando. Uma coisa estava multiplicando, né? Aqui estava dividindo e aqui estava multiplicando. Pô, tanto faz se você vai fazer primeiro o que está dividindo, depois o que está multiplicando e juntar isso daí. Tanto faz qual você vai fazer primeiro. Porém, agora, nesse último caso aqui, opa, pulei aqui. Nesse último caso, tem um problema. Por quê? Porque as coisas elas estão juntas ali. Você tem 24 dividido por 2 vezes 6. Então isso dá uma bugada. Você fala, meu Deus, o que eu faço? Nesse caso, quando aparecer desse jeito, você faz na ordem que foi escrito. Tem algumas coisas que se você mudar a ordem, vai alterar o que está sendo dito. Isso acontece, por exemplo, na língua portuguesa. Na matemática também. Então se o cara não colocou um parênteses, por exemplo, para dizer para você por onde que ele quer que você comece, você faz na ordem que está escrito ali. Obviamente, seguindo sempre as regras que a gente combinou. O que a gente combinou? A gente combinou o seguinte, que multiplicação e divisão se faz primeiro, depois soma e subtração. Então se tivesse uma soma, aqui, digamos que aqui fosse uma soma e aqui uma multiplicação, obviamente você começaria pela multiplicação, porque tem uma hierarquia. Porém, nesse caso, não tem hierarquia nenhuma. Se o cara escreveu primeiro a divisão e depois a multiplicação, você vai fazer do jeito que está escrito. Então, como está escrito 24 dividido por 2 vezes 6, você vai fazer na ordem que está escrito. Ou seja, vai ficar 24 dividido por 2, primeiro você faz isso aqui vai dar 12 pra gente, beleza? Vezes o 6, vezes o 6, vou colocar grande aqui pra vocês, vezes o 6, beleza.
Portanto, a gente vai ter aqui 72, como eu disse. Você fala, pô, Nicolas, eu fiquei com dúvida nessa continha aí. Eu sei que a gente já passou pela aula de multiplicação, mas eu não conseguiria fazer rápido igual você fez essa continha 12 vezes 6. O que você faz? O que é o 12? Só para mostrar uma dica para vocês. O que é o 12? O 12 é 10 mais 2. Você concorda comigo? Pô, 10 mais 2. Posso fazer isso vezes 6, você concorda comigo? A gente não estava fazendo até agora? Pô, tem um parênteses, faz primeiro parênteses. 10 mais 2 é 12, aí vai ficar 12 vezes 6. Então a gente pode voltar também, a gente pode ter uma coisa e colocar ela num parênteses abrindo ela. A gente vai ter 10 mais 2 vezes 6. A gente pode fazer isso por quê? Porque aí fica mais fácil. Agora você faz a distributiva, ó. Você faz 2 vezes 6 e 6 vezes 10. Como é que vai ficar isso aqui, ó? 6 vezes 10 é 60. 2 vezes 6 é 12. Vai ficar 60 mais 12, que é igual a 72. Esse é um jeito de fazer contas rápido, tá? Sempre que você tiver números assim, números que aparecem bastante, então, sei lá, o número 12, o número 11, você pode fazer o 11, por exemplo, você faz 10 mais 1. Então você multiplica primeiro pelo 10 e depois soma pela multiplicação pelo 1. Quando você tiver números assim, você consegue reduzir eles a números que você consegue multiplicar de cabeça. Aí você consegue fazer essa conta de cabeça. Beleza? Então, só apagando aqui para ficar certinho a continha para vocês, a gente tem aqui então 72, o gabarito nesse caso é letra B. Se você mudasse as ordens aí, você poderia chegar nesses outros gabaritos, mas tem que tomar muito cuidado. Então, só para resumir antes da gente finalizar, essa aula ficou um pouquinho maior do que eu pensava que ficaria, mas não tem problema que eu quis explicar com bastante calma. Só para resumir um pouco o que eu quero, assim, tudo que você tem que saber dessa aula aqui. Ordem das operações. Primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Entre elas não tem hierarquia, então se você tiver uma multiplicação e uma divisão, como tinha nesse caso aqui, tanto faz qual você faz primeiro, só tomar cuidado naquele último exemplo, você tem que fazer na ordem que veio escrito. Legal. Na soma e na subtração não tem muito aquele problema não. Se aparecer 5 mais 4 menos 2, você pode fazer em qual ordem você quiser, não vai alterar a sua continha, beleza? Legal. Agora, ó, voltando para lá, agora aqui na reunião, na ordem da reunião. Na ordem da reunião a gente faz o quê? Primeiro parênteses, depois a gente faz os colchetes e por último as chaves. Muito cuidado para você não misturar isso daí. Primeiro você começa pelos parênteses, depois colchetes, por último chaves. Beleza? O parênteses vai ser muito comum, a gente vai usar muito parênteses. Colchetes e chaves vai usar bastante, mas muito menos do que o parênteses. O parênteses aparece assim toda hora, beleza? Então, essa foi a última coisa que eu queria dizer. E as dúvidas comuns, tome cuidado para não fazer, começar por quem você não deve começar. E tome cuidado nisso de ter ordem, de você seguir a ordem que veio escrito quando acontecer de hierarquias iguais estarem uma juntas com a outra. Beleza? Então legal, só isso que eu tinha para dizer hoje. Essa aqui foi um pouquinho mais curta, mas na próxima aula a gente vai falar sobre um assunto muito, muito interessante, que são as frações. Agora o bicho vai começar a pegar, porque frações, muita gente tem dúvida. Pô, Nicolas, eu não sei o que é MMC, eu sempre me confundo. MMC, quando eu vou somar fração, não sei o que eu faço. É agora que você vai aprender na próxima aula, beleza? Espero que tenha ajudado aí e a gente se vê daqui a pouquinho para continuar estudando a rainha das ciências, que é ela, a matemática. Valeu, fui!